Olá pessoal, bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite, tá pessoal? Graças a Deus, mais um dia aqui a gente continuar, tá? A nossa jornada, né pessoal? Porque não é fácil, tá? A gente viver aqui nesse umbral, tá? Estamos sujeitos a muitas coisas, tá pessoal? E, e é isso que a gente precisa entender aqui, tá pessoal? Então, sujeito a qualquer coisa aqui nesse umbral, tá? Até ser atacado pela sua própria família, tá, pessoal? As pessoas que lhe amam, porque se as pessoas estão numa frequência aí baixa, praticando coisas que não deve fazer, tá? E é até gente da sua família, então pode ser usada pelo o maligno para vir e atacar, tá? E o pior de tudo que a gente sente, né, pessoal? Porque é a pessoa que a gente está convivendo desde pequeno, pode ser um filho, uma filha, pode ser pessoa da família, né? Um parente da família, tudo isso então faz com que a gente sinta, né, pessoal? Ontem aqui mesmo aconteceu, tá? Que até a minha filha tá querendo me agredir aqui, tá, pessoal? Um descontrole totalmente, tá? E isso faz a gente sentir, tá, pessoal? Mas por que que a gente, como é que a gente tem que olhar para essas coisas, pessoal? Como é que a gente tem que olhar para essas coisas que acontecem? Porque os nossos familiares vai ser usado para tirar a gente da frequência, tá? Tirar a gente do foco do bem que a gente está querendo fazer. Por quê? Porque a luz que está na gente está incomodando essas pessoas, tá? Está incomodando, tá? É por isso que o meu canal aqui, eu tô no meu canal, pessoal. Eu sei que tá agora, eu vi lá, entrei no meu canal, tem um monte de inscrito, muita visualização, vídeo que eu gravei ontem, né? Tá? Como é que se diz? Eu sei que isso, tá, pessoal, vai chamar a atenção de outras pessoas, o quais outras pessoas vão ter inveja de mim, vai vir me atacar, tá? Não tem como evitar isso, pessoal. Não tem como evitar, tá? Se eu não viesse aqui colocar minha cara, falar essa verdade, eu sei que essa verdade tem muitos que estão aderindo, estão gostando, tá? Mas eu sei que quando isso for crescendo, tá? Pessoas for aderindo aqui à verdade que eu tô falando, isso vai incomodar outras pessoas, tá? Porque a luz incomoda, pessoal. Então, já tô começando um incômodo aqui em casa, tá? Na minha casa aqui. Então, se as pessoas estão incomodadas com o que eu estou dizendo, a maneira como eu estou me portando, a luz que está saindo de mim, por que, que essas pessoas estão incomodadas? Pessoas até da minha família, pessoal, tá? Porque é a luz, pessoal. E o pensamento dessas pessoas querem ficar na treva, querem satisfazer a vontade do ego, das trevas, tá? E ali espírito estão usando essas pessoas. Eu sei que é duro, tá? A gente falar isso, mas é a verdade, tá, pessoal? É a verdade. A gente não quer admitir que, poxa, nosso familiar assim, tá, o inimigo tá usando, tá, pessoal? Porque verdadeiramente, pessoal, essa não é a nossa família. A família verdadeira da gente, que é a gente que somos espiritual, né? Fomos chamados para a espiritualidade, a nossa verdadeira família espiritual, tá? Mas essa família aqui é a família que a gente dá carne aqui, que a gente está vivendo aqui, e a gente tem que também auxiliar essa família. Às vezes tem pessoas da nossa família que tá nos atacando, pessoal.
Não é fácil, tá, pessoal? Mas é uma verdade que está acontecendo. Eu acho que não só na minha família, eu acho que em várias famílias, tá, brasileira, isso acontece. E pior que se você estiver dormindo, estiver nesse processo, estiver dormindo, não percebendo a ação maligna que existe por detrás. Você não tiver uma visão igual como eu tive, né? Ontem eu me irritei, né? A emoção veio. Chega quando eu me deitei, pessoal, o meu corpo assim chega, eu sentia tremer assim, tá? Era a frequência baixa, tá? Que eu tava baixando, porque a gente que é desperto, a gente tá numa frequência mais evoluída, pessoal. Então quando você vai baixando, chega, deu aquela tremedeira assim, chega, deu dor nas costas, né, pessoal? Eu deitei aqui, tá? Coloquei a meditação, fechei o olho e comecei a meditar, orar ali, pedir a Deus, tá? Afasta isso, Senhor. Eu sei que eu dei lugar para essa emoção, mas afasta isso. Nossa, na hora que acabou, tá, pessoal? Parecendo que foi um alívio, as costas aliviou, as pernas, tudo aliviou, tá, pessoal? Mas isso acontece, tá? Porque a gente, por isso que familiares, pessoal, não entrem em discussão, não entrem em debate, porque a gente vai sair perdendo nessa batalha, a gente sai perdendo. Porque a emoção está aqui, ó, na nossa camada, na parte espiritual, na camada emocional, está aqui o vínculo que a gente tem com o nosso familiar. Tem como arrancar isso, irmão? Não, não pode, tá? Você pode ir para o mundo todo, aquela camada ainda você vai estar ligado a essas pessoas. Então não discuta, não brigue, saia de baixo, tente, sabe, pessoal? Eles vão xingar, sabe? Vai querer até agredir, tá? Até agressão física pode acontecer, você sai correndo, tá? Sai de baixo, tá, pessoal? Porque não enfrente, porque você vai sair perdendo. Quem vai sair perdendo é você, tá? Porque que você tá numa frequência mais evoluída e essas pessoas já tá na baixa, já tá ruim, já tá no umbral, tá sendo usado pelo espírito. Ela não tem nada a perder. Então quem tem a perder é a gente. É o nosso foco, a nossa frequência, a nossa espiritualidade, tá? Quem tem que perder é isso. Então, pessoal, por que eu estou dando essa introdução toda aqui do que aconteceu aqui na minha casa? Porque eu vou tirar isso como exemplo, porque eu sei que isso pode acontecer na sua família, tá? Com alguém próximo que está morando a você. Então, isso pode acontecer. E você tem que ter a clareza, a visão. Por mais que isso aconteça, você tem que manter o foco, né? Foi o que eu ouvi agora de manhã. A, a espiritualidade. Mantenha o foco. Não deixe que isso tire o seu equilíbrio. Aí eu disse, mantenha o foco, eu digo, é. E aí eu fui pesquisar e é o meu tema de hoje, né, pessoal? Qual é o meu tema de hoje? Cadê? Aqui, pessoal. Deixa eu dar uma luz aqui, né? Clarear aqui. Qual é o meu tema de hoje, tá? O que é o foco espiritual? Né? O que é esse foco espiritual? Entende? Então, e por que temos que manter essa capacidade de nutrir a nossa alma? A alma, né? Por que a gente tem que ter essa capacidade de nutrir a nossa alma, pessoal? Entende? Entende, pessoal? Porque o foco espiritual
é essa capacidade de a gente estar nessa frequência, mantendo, nutrindo a nossa alma. Com o quê? Com o bem, com amor, com a frequência. E é isso que o inimigo quer chegar e usar os nossos familiares, usar alguém para querer destruir essa nossa capacidade de nutrir a nossa alma. Por isso que eu coloquei a pergunta, por que temos que manter essa capacidade de sempre estar nutrindo a nossa alma, que é o nosso foco espiritual. O nosso foco é isso, é manter essa capacidade de a gente nutrir a nossa alma, de a gente buscar a verdade, então de a gente se apoiar na verdade. Então, aconteça o que acontecer, a gente tem que se firmar nessa verdade, pessoal. A gente não pode sair da verdade. Ah, mas as pessoas estão me atacando. É isso. É como é que se diz? É o que os apóstolos, Cristo, tá? Receberam também por manter esse foco na verdade, tá? Eles não receberam abraço, ele foi bem recebido nessa realidade. Se foi assim, não tem como, tá, pessoal? A gente não vai ser recebido aqui bem porque o príncipe desse mundo, o maligno que está dominando as mentes aqui, a gente não vai ser, a gente vai ser maltratado mesmo, pessoal. E pode ser até por gente da nossa família. Então, a gente tem que ter essa visão, entender isso, porque vai ser a última vez que eu vou ser atacado aqui pela minha família? Não. Vai acontecer outras vezes, tá? É mesmo, senhor? Não tem como fugir disso, pessoal. Mas por quê? Porque a gente quer se manter na luz, na frequência boa, a gente quer fazer o bem na verdade. Então, isso vai incomodar as trevas. Quem tiver nas trevas vai incomodar, pessoal. Não tem o que fazer, tá? Eu, por exemplo, aqui, eu tô aqui nas redes sociais, aqui no YouTube. Tem pessoas aqui que estão aderindo, estão vindo para o meu canal está crescendo, tá? Que gosta de ouvir essa verdade, mas eu sei que isso pode ocasionar de pessoas que tá com pensamento maligno, tá, pessoal? Vir nos atacar. A gente pode evitar isso, pessoal? Não pode, tá? Então, aconteça o que acontecer, a gente vai permanecer nutrindo a nossa alma com a verdade, que é o nosso foco espiritual. Pronto, eu já respondi eu já respondi a pergunta, pessoal. Eu nem, como é que se diz? Eu nem ainda falei o que é o foco espiritual, mas eu respondi a pergunta. Mas é isso, pessoal, tá? A gente tem que manter esse foco. Mas vamos saber aqui o que é esse foco espiritual, né? E como a gente pode manter essa capacidade na gente para nutrir a nossa alma, tá? Porque nutrir a nossa alma do bem, das frequências elevadas, é a gente estar no nosso foco espiritual. Aí ele fala, né? O que é o foco espiritual? Ele fala, o foco espiritual é um conceito que se refere à capacidade de direcionar a atenção, a energia interior para aspectos que nutre a alma e promove um crescimento espiritual. Então, pausa. Pausa. Vamos refletir aqui. Então, ele fala que é um conceito, né, que é falado aí pelos meios espirituais, né? Ele fala que se refere à capacidade de a gente direcionar a nossa atenção e energia interior. Então, vamos usar a nossa intenção, a atenção e nossa energia interior para as coisas que vai nutrir a nossa alma. O que é que nutre a nossa alma aqui que a gente está estudando, pessoal? É a essência da verdade. É isso que a gente é o nosso foco, a gente está nessa buscando essa essência da verdade. Esse é o nosso foco. Mas o que? Acontece coisas aqui nessa externa
que pode querer tirar esse foco da gente. Não é brincadeira não, tá, pessoal? Que é o que ele disse, que nutre a alma e promove um crescimento espiritual. Então, quando a gente está sendo nutrido, você vem aqui, assiste meu vídeo, você vai nutrindo a sua alma dessa verdade, você vai crescendo a sua consciência espiritualmente. Agora eu pergunto a vocês que estão há tempo aqui no meu canal, vocês cresceram espiritualmente ou não? Coloca aí nos comentários, pessoal. Essa é uma verdade que a gente tem que estar aqui no foco. Então, ele às vezes quer derrubar a gente. Principalmente eu que eu estou aqui falando, tá? Eu estou nutrindo vocês aqui. Estou incentivando vocês aqui a estudar aqui comigo, tá? E vocês estão sendo incentivados aqui a estudar, a pesquisar, a meditar, tendo a disposição de fazer essas práticas, tá? Aí ele fala, este foco é essencial para aquele que busca uma vida mais significativa e alinhada com seus valores e crenças. Então, aquele que a gente que está buscando, né, uma vida alinhada, com a frequência, com os valores de evolução espiritual mais alta, né? O amor, a alegria, a paz. Então, a gente está cultivando isso, pessoal. Então, o inimigo aqui, tá? Ele não vai querer isso. Não, 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 não. Então, vai usar alguém, tá? Externamente, para querer afetar a nossa frequência espiritual. É isso, pessoal. E eu creio que vocês podem estar sofrendo essas situações aí, tá? Como eu sofri também, tá? Aí ele fala, manter o foco espiritual é direcionar atenção e energia para aspecto que promove o crescimento espiritual. É uma capacidade importante para buscar mais significativa alinhado com seus valores e crença, não é isso? Aí ele fala, o foco espiritual se torna uma ferramenta poderosa para aprofundar a conexão com Deus. Então, a gente manter a gente na frequência elevada, que é o foco, a gente está nutrindo. Então, essa é uma ferramenta poderosa para a gente ter uma conexão com Deus, pessoal. Entender melhor o ensinamento da Escritura. Então, você começa a ter, porque sua consciência expande, você começa a ter um entendimento das Escrituras. O que é que as Escrituras estão querendo dizer para a gente? É o que acontece com muitos aí que estão desviados, tá? Estão querendo ler aí, diz que é líder, diz que é pastor, mas estão falando um monte de bobagem. Então, a gente humildemente aqui, trabalhando a nossa frequência, o nosso foco, a nossa energia, a espiritualidade começa a gente começa a abrir nosso entendimento, a gente começa a entender as escrituras. Aí ele falando, quando falamos sobre foco espiritual, estamos nos referindo a um estado de consciência onde a mente e o coração estão em harmonia, permitindo que a pessoa se concentre em sua jornada espiritual sem distração. É isso, pessoal, tá? É por, é por isso que quer tirar a gente desse foco, tá? O inimigo usa as pessoas aqui, tá, pessoal? E é da nossa família, tá? Porque ele quer pegar também na emoção. Porque a gente, quando ele diz que o foco é um estado de consciência, então é um estado que a gente tá pleno, tá tão bem, tá? Que a mente e o coração estão em harmonia. Então, mente e coração. Então, as emoções estão equilibradas, a mente está equilibrada. Então, o que é que o inimigo quer fazer? Ele quer mexer com o seu emocional. Então, mexer com sua mente, conturbar. Ele usa a pessoa para causar isso, para desequilibrar o chakra frontal e o cardíaco.
Porque desequilibra você, você é desconecta da espiritualidade. E é isso que o inimigo quer. Você desconectando da espiritualidade, pronto. Você está também na mão dele. Baixou a frequência, é isso que ele quer. Opa! Que festa boa, maravilha! Entende, pessoal? Então a gente precisa estar atento para isso, tá? Porque a gente tem um foco, a gente tem uma meta, a gente não está aqui à toa, a gente veio fazer um propósito. Por a gente estar nesse propósito, nessa verdade, a gente vai ser atacado, tá? Tem o que fazer, Mansur? Não tem o que fazer. É você cuidar da sua frequência, tá? Foi o que aconteceu com Cristo, os apóstolos, tá? Não tem como ser diferente. Tá, pessoal? Não é fácil, tá? A vida espiritual, tá pensando que é como os espiritualistas estão vendendo, venha, você vai ser feliz. Será mesmo? Eu não sei não, tá? Aí, então ele diz que permite que a pessoa se concentre na sua jornada. Então, quando você está assim equilibrado, você está na sua jornada e você está sem distrações internas. Então, o que é que o inimigo quer fazer? Vamos usar alguém que ele tem sentimento, tá? Alguém da família, né? Que ele tem um sentimento emocional para a gente desequilibrar ele. Tirar ele aí desse foco aí, tirar ele dessa harmonia aí, pronto, ele vai cair aí espiritualmente. É isso que eles querem fazer, tá? E vai usar pessoas aí, tá? Que está com um pensamento maligno, vai ser usado. Aí ele fala, para entender melhor o que é o foco, é importante considerar como ele se manifesta na vida cotidiana. Muitas vezes as pessoas se sobrecarregam pela demanda do dia a dia, o que dificulta a prática de uma espiritualidade ativa e consciente. Então, é isso que acontece, tá? Com a gente, tá, pessoal? Porque a demanda, as coisas do dia a dia, sobrecarrega a gente, tá? E a gente aí não tem tempo, tá? É isso que a Matrix criou, para tirar o foco da pessoa. Então, cria a dificuldade de a pessoa praticar a espiritualidade. Então, de se espiritualizar, uma espiritualidade ativa e consciente. Então, ele quer deixar vocês distraídos. Aí ele fala, o foco espiritual, portanto, envolve prática e momento de silêncio, onde se pode meditar sobre as passagens, orar, buscar a presença de Deus. Essas práticas nos ajudam a acalmar a mente, mas também permite que a pessoa reconecte com a sua essência e com o seu princípio que guia a sua fé. Então, por isso que a gente tem que fazer essas práticas. Mas o que é que a gente, às vezes, não tem tempo? Muitas coisas, perturbação na nossa família, coisas que a gente precisa aqui, quer tirar o nosso foco. É por isso que eu tenho aqui as minhas coisas para fazer, mas eu não deixo, tá, pessoal? Eu posso estar com a dificuldade que for, mas eu não deixo de estar fazendo aqui a minha prática. Porque é isso que me mantém no foco, tá, pessoal? Orando, meditando, lendo as escrituras, estudando coisas espirituais, tá? Aí ele fala, através da oração e da meditação, o indivíduo pode encontrar clareza e propósito, fortalecendo sua relação com o divino. Então, é isso que o inimigo não quer, tá, pessoal? Que você tenha uma intimidade com Deus, ele não quer isso. Porque você vai ter poder e ele não vai ter poder sobre você. E ele quer dominar as pessoas. Tá? Então a gente que foi chamado saiu do poder de Satanás, saiu das trevas, a gente veio para a luz. Então o que é que ele fica fazendo? Tentando a gente derrubar a gente, para a gente sair dessa frequência.
quando ele vai ver que não vai conseguir, o que é que ele vai fazer? Ele vai querer atingir a gente para tirar a gente daqui, tá? Mas só vai tirar a gente daqui quando a espiritualidade permitir. Foi o que aconteceu com os discípulos apóstolos. Só foram tirados daqui quando a espiritualidade, pronto, vocês já cumpriram a sua parte e eles foram embora. Entende, pessoal? Então, é isso, tá? Eu sinto muito de estar falando isso aqui, mas tem que ser dito para vocês ficarem atentos, tá? Aí ele fala, outro aspecto fundamental do foco espiritual é a intenção. Quando uma pessoa propõe dedicar-se tempo para se concentrar na sua vida espiritual, ela estabelece uma intenção clara de orientar suas ações e pensamentos. Essa intenção pode ser manifestada através de oração específica, leitura de texto sagrado e até momento de contemplação na natureza. A intenção serve como guia, ajudando a pessoa a permanecer centrada e evitar distrações que possa desviar sua atenção do que realmente importa. Assim, o foco espiritual se torna um ato consciente de escolha, onde a pessoa decide priorizar sua vida espiritual em meio às pressões e desafios do mundo. Então, pessoal, a gente tem que fazer isso, a gente tem que priorizar. Eu sei que aqui a gente tem dificuldade, coisas que a gente tem que fazer, mas a gente tem que priorizar. Epa, não, vou tirar um tempo, tá? Sempre a minha mãe aqui tá tentando desviamentos, tentando eu fazer, epa, não, agora é meu negócio aqui. Pare. Quando eu acabar aqui, aí vamos resolver essa situação. A gente tem que fazer isso, pessoal, porque as pessoas, principalmente a da nossa família, vai querer tirar a gente desse foco espiritual. Para a gente não ter uma intimidade com Deus, um crescimento espiritual. Então, é isso que querem atrapalhar a nossa jornada aqui, tá, pessoal? Então, a gente tem que se dedicar à leitura de texto sagrado, na oração, na meditação, sabe? Tirar um tempo para ficar consigo mesmo em silêncio, se conectar com Deus, tá? A gente precisa fazer isso. Eu faço isso todo dia, principalmente porque eu estou aqui passando isso para vocês. E você vê que não é fácil. Mesmo assim, acontece ataque aqui espiritual. Por isso que já tem aqui alguns irmãos já que estão, na verdade, precisa estar orando, tá? Auxiliando também na oração, porque eu estou aqui na frente, tá? O primeiro a ser atacado sou eu. É o primeiro que ele quer derrubar, eu. Quer fulminar. O inimigo, o primeiro que quer me derrubar, eu. Porque derrubando eu, então, não tem estudo, vocês vai deixar. Foi isso que aconteceu com a igreja. Eles foram atrás dos apóstolos que estavam ensinando, né? Querendo derrubar, entende? Para que não passasse a mensagem, para que não fizesse outros discípulos. Porque esse era o papel do discípulo, né? Vai e faça discípulo, vá pelo mundo, fale, faça discípulo. Então, eles não querem que... Então, ele não quer aqui que eu desperte consciência, faça outro discípulo de Cristo. Então, derruba esse cara aí. Não, ele está falando aí coisas aí que vai mexer aí, vai despertar a consciência aí das pessoas. Derruba. Então, por isso que eu estou dizendo, tá, pessoal? Estou trazendo esse estudo para vocês ficarem atentos, tá? Vocês que estão no meu canal aí, tá? Principalmente vocês novos, tá? Para vocês ficarem atentos, porque isso pode acontecer com a gente. Aí ele fala, além disso, o foco espiritual pode ser visto como um exercício de disciplina. Tem que ter disciplina, né?
Assim como qualquer outra área da vida, cultivar o foco espiritual requer prática e dedicação. Então, é o que a gente tem que estar fazendo aqui, tá, pessoal? Aí o que mais? Isso pode incluir a criação de uma rotina diária que incorpore momento de oração, leitura da Bíblia, reflexão, meditação. A disciplina espiritual não apenas ajuda a manter a conexão com Deus, mas também fortalece a fé, a resiliência diante da adversidade. Então, é para até a gente manter a nossa proteção, a nossa força, a nossa resiliência, a nossa fé, para na hora da adversidade, nesses momentos difíceis, a gente se manter firme. Porque é difícil, tá, pessoal? Aí ele fala, quando a pessoa se compromete a manter o foco espiritual, né? Mas até um gole aqui. Ele fala, quando a pessoa se compromete a manter o foco espiritual, ela frequentemente relata uma sensação de paz interior e uma maior capacidade de lidar com o desafio da. Então, é a gente manter essa paz interior. Por mais que o pau esteja quebrando aí, tá? A gente não pode perder esse foco aí. Essa disciplina se torna um alicerce que sustenta a vida espiritual, permitindo que a pessoa cresça e se desenvolva em sua jornada de fé. Então, vai permitir que a gente vai crescendo, desenvolvendo a nossa jornada. Então, vai haver um crescimento espiritual. E é por isso, tá, que a gente é atacado, tá, pessoal? É por isso que eu sou atacado, porque além de eu estar crescendo espiritualmente, eu estou fazendo outras pessoas também despertarem e entrarem nessa jornada de fé espiritual. Então, sou atacado. Não tem como, tá? E quem é que vai me atacar? Pessoas próximas da minha família. Por que ele usa pessoas da minha família? Porque envolve sentimento, tá? Ai, irmão, tem que se livrar do sentimento da família. Não tem como, tá, pessoal? É você saber aí trabalhar, equilibrar as coisas, tá? Saber lidar, não entra em discussão com essa pessoa da família, tá? Ela não entende ainda as coisas espirituais, tá? E é assim, a gente vai ter que levar aqui no umbral que a gente vive, tá? Porque verdadeiramente essas pessoas não são da nossa família verdadeiramente. São as pessoas que a gente encarnou e está vivendo aqui. Porque a gente é espírito e a gente tem uma família espiritual, que é a nossa família da fé, tá? Então vocês são a minha família da fé. Foi por isso que Cristo falou, tá? Oh, tá lá sua mãe, tá lá seus irmãos, suas irmãs lá. Aí Cristo, aquele que é meu irmão, minha irmã, é aquele que ouve a palavra de Deus e obedece. Aquele que ouve a palavra de Deus. Então, é aquela pessoa que tem uma conexão. Então, por isso que Cristo disse isso. Então, muitas pessoas ali poderiam se escandalizar. Oxe, Cristo não quer saber da mãe, dos irmãos, do pai, ou, dos irmãos? Como assim? Entende, pessoal? A gente tem que ter essa visão, tá? Essas pessoas não entendem isso, tá? Isso é uma coisa muito elevada para a consciência dessas pessoas, tá? Por isso que muitos se escandalizam com o que Cristo disse. Então, é a gente entender isso e sabemos que a nossa família é espiritual, mas a gente tem uma família aqui na carne, aonde a gente divide aqui as emoções, as coisas, as preocupações, e a gente tem que saber lidar com isso. Aí ele fala, outro ponto importante é ser considerar sobre o que é o foco espiritual e a importância do grupo.
tá? Muitas vezes o foco espiritual é fortalecido quando compartilhamos com o outro. Participar de grupo, de estudo bíblico, cultos ou encontros de oração pode proporcionar um ambiente de apoio e encorajamento. Então, é você estar com aquelas pessoas, né? Em comunhão com aquelas pessoas que é da sua família espiritual, a família da fé, que é a sua verdadeira família, tá? Isso vai ajudar você a ter esse foco, lhe dar força, tá? Então, é importante a gente fazer isso. Aí ele fala, a interação com os outros que compartilham a crença pode ajudar e aprofundar a compreensão da escritura e fortalecer o compromisso espiritual. Além disso, o grupo oferece um espaço seguro para discutir dúvida e desafio, promovendo um crescimento coletivo na fé. O foco espiritual, portanto, não é apenas uma prática individual. Então, não é só uma prática minha. Então, eu preciso dos irmãos, né? É como diz a música, eu preciso de ti, querido. Então, por irmão estar orando um pelo outro, mandando energia, intercedendo por outro, tá? Porque para fortalecer o grupo, aquela pessoa do grupo, tá, pessoal? É preciso a gente fazer isso. Porque senão a gente, quando a gente junta a nossa força, a nossa energia, o inimigo ele não tem força contra a gente. Porque a gente é um grupo, tá? Então estamos ali no mesmo foco. Então, grupo, pessoal, não é para ficar brigando. Mas o que é que acontece aí com a maioria dos grupos? O inimigo entra ali no meio, começa a criar confusão para desmanchar o grupo. Não é brincadeira, tá? Eles trabalham assim, pessoal. E a gente tem que estar atento a isso, tá? E tem muitas pessoas que estão dormindo, não percebem o trabalhar do inimigo, tá? Aí o que é que acontece? Cai, desmancha ali, cada um xinga o outro, aí fica com mágoa do outro, aí se separa. Aí acontece o pandemônio, né, pessoal? Eu sinto muito, tá? Tem acontecido muito aí com muitos grupos, tá, pessoal? Então ele fala, não é individual, mas também uma experiência em grupo que enriquece uma vida espiritual de todos envolvidos. Então, é preciso, tá, pessoal? A gente estar com aquelas pessoas da família da fé, sabe? Um ouvindo a dificuldade do outro, um encorajando o outro. É o que eu estou fazendo aqui nos meus vídeos, tá, pessoal? E vocês estão aqui por causa disso. Porque eu sei que vocês são afligidos, né? Tá sofrendo espiritualmente aí em vários grupos religiosos, tá? Que não tem uma percepção, uma visão espiritual. Então, é isso que acontece, tá? Aí ele fala, o foco espiritual também está intimamente ligado à prática de gratidão. Quando uma pessoa se concentra na bênção que recebeu, ela naturalmente se torna mais consciente da presença de Deus em sua vida. Então, pessoal, é você ser grato a Deus. Quando você se concentra nisso, naturalmente você se torna consciente da presença de Deus. Por isso que eu sempre aqui agradeço a vocês. Mesmo vocês não contribuindo, mesmo vocês não sabem, quando eu comecei o vídeo, não tinha ninguém contribuindo, não tinha ninguém assistindo. Eu já estava agradecendo a Deus pelas pessoas. Então, quando você entra assim, você entra numa frequência boa. E é por isso que o inimigo não quer você nessa frequência boa. Ataca você de qualquer forma para derrubar você. Aí ele fala, a gratidão é uma forma poderosa de direcionar a atenção, né, a energia, para o que é positivo. Então você direciona aquela energia para o que é positivo, edificante, ajudando a cultivar um coração agradecido
e uma mente focada em aspectos espirituais. Então, a gente direciona a nossa energia para o bem, para coisas espirituais. Então, não vamos gastar nossa energia com isso aí, pessoal. Discutindo, entrando em discussão, em gastando a nossa energia, tem que gastar a nossa energia com coisas espirituais elevadas. É isso que a gente tem que fazer. Mas o que é que acontece, pessoal? Por a gente estar envolvido emocionalmente, principalmente com a nossa família, né? A nossa família da carne aqui, abençoada, né, pessoal? Para não dizer ao contrário, tá? A nossa família aqui abençoada, né? A gente está envolvido, então, quando um familiar da gente fala alguma coisa, xinga a gente, fala alguma coisa, então, isso começa a mexer com o nosso emocional. E é por isso, tá, que o inimigo, ele usa pessoas da nossa família para tentar nos derrubar, pessoal, espiritualmente. Não é fácil, tá? Não é fácil, porque o campo emocional está com a gente. Você pode se livrar do campo emocional? Não pode, pessoal. Não tem como tirar o campo aqui, o corpo emocional da gente. Então, esse corpo emocional está ligado com essa família que nos criou aqui, que a gente dividiu coisa. Então, ali, desde pequeno, a gente foi criando esse campo emocional. Por isso que não tem como a gente se livrar, tá? Então, pessoas da nossa família, não podemos discutir de jeito nenhum, tá, pessoal? Se possível, saia, evite, depois volte de novo, tá? E pior que tem pessoas que mesmo assim ainda fica fumigando, né? O familiar ainda fica fumigando. Então, às vezes até preciso sair do local. É um negócio sério, tá, pessoal? Não é fácil. Aí ele fala, essa prática não é apenas melhora o bem-estar, mas também fortalece a conexão espiritual, permitindo que a pessoa conheça a mão de Deus em cada detalhe da sua vida. A gratidão, portanto, é uma ferramenta que pode ser utilizada para manter o foco espiritual, lembrando constantemente as pessoas das razões pela qual ela busca uma vida mais profunda e significativa com Deus. Então, você tem que ter esse propósito, tá? Aconteça o que acontecer aqui, pessoal, na nossa realidade, a gente tem que manter o nosso foco. O mundo pode estar desabando, a sua casa, a sua família, pode estar acontecendo, mas a gente não pode perder o foco por causa disso, tá? A gente tem que continuar a nossa jornada. Tá, pessoal? A gente tem que manter aí o foco, sem distração nenhuma, tá? Aí o que mais aqui? Ele fala, além disso, o foco espiritual pode ser visto como um caminho para a transformação pessoal. Então, é um caminho que a gente cria de estar se nutrindo da nossa alma do bem, do amor, da alegria. Mas esse caminho, pessoal, é uma transformação pessoal da gente, não é das outras pessoas. As outras pessoas, se não tomarem consciência, ela não entra nesse caminho. Ela fica de fora. E pode até querer atrapalhar o nosso caminho de transformação espiritual. É o que acontece, tá? Aí ele fala, quando a pessoa se dedica a cultivar o foco espiritual, ela frequentemente começa a notar mudança em suas perspectivas, em seu comportamento. Então, você começa a notar que há uma mudança. Quando você entrou nesse caminho, você notou mudança ou não, pessoal? Ou não aconteceu nada?
tá tudo igual, desde o começo. Coloca aí nos comentários, pessoal, tá? Para as pessoas verem que espiritualidade não é brincadeira. A gente está sendo atacado porque não é brincadeira. É uma coisa séria, tá? Que os espíritos estão trabalhando contrário. Não quer a verdade, quer o engano. Quer aí, ó, a Matrix aí, os falsos profetas aí, tá? Você vê que os falsos profetas aí andam na dele na boa aí, ó. É rico aí, tudo rico, vocês dão dinheiro, as pessoas, e as pessoas querem manter essa falsidade de religião aí, tá? Vocês estão nutrindo aí, suprindo esses falsos profetas, porque vocês querem manter essa mentira aí, tá? Aí ele fala, através da oração e da meditação, a pessoa pode se libertar, né, de padrões de pensamento negativo e desenvolver uma visão mais positiva da vida. Então, é isso, tá, pessoal? Por isso que a gente tem que orar, meditar, tá? Como é que se diz? Entrar numa conexão com a sua essência interior. Porque é para dentro, pessoal. A nossa conexão é para dentro, não é para fora. Por isso que os grupos religiosos estão fazendo você olhar para fora. Mas não é olhar para fora, é olhar para dentro. A conexão é dentro. E a Matrix sabe disso. Por isso que ele criou um bocado de distrações aqui para você não ter a conexão. Tá? Então, vai desenvolver uma visão mais positiva da vida, né? Quando você entra nesse foco. Aí ele fala, essa transformação não ocorre da noite para o dia. Então, não é assim, oh, agora eu aceitei Jesus, agora pronto, agora eu estou transformado. Não é assim, tá? A gente está aqui numa batalha ainda, tá na transformação espiritual, o cara chega assim, entrou na igreja, aceitou Jesus, pronto. Não é assim, tá, pessoal? É o engano. É por isso que eu estou aqui para tirar esses enganos, tá, pessoal? Principalmente que eu frequentei, percebi esse engano de perto, tá? Aí ele disse, não ocorre da noite para o dia, mas é um processo gradual que se desenrola à medida que a pessoa se compromete a buscar uma vida mais alinhada com seus valores espirituais. Então, valores éticos e morais. Quando você busca se alinhar com essas frequências evoluídas, o que é que acontece? Você começa a se desenvolver espiritualmente. Então, você começa a crescer espiritualmente, tá, pessoal? É isso. O que mais? Ele fala, o foco espiritual, portanto, não é apenas sobre o que se faz, mas também sobre o que se torna ao longo da jornada. Então, o foco da gente espiritual, pessoal, não é apenas o que a gente está fazendo, mas também o que a gente está se tornando ao longo da jornada. Está melhorando a gente está se tornando uma boa pessoa, a gente está vibrando positivo, está fazendo bem às pessoas, a gente está emanando energia positiva. Então, é isso que interessa. Não é o quanto a gente faz, o que a gente... Se você faz, tira um tempo sempre e você está melhorando, está tudo bem, pessoal. É para isso que a gente está aqui, para a gente ir melhorando a cada dia, tá? Por isso que eu já falei aqui, pessoal, se você errar, tá? Não se culpe, continue o seu foco, continue a sua jornada. Não julgue você, não julgue a outra pessoa também. Esqueça, a gente tem que manter a nossa
visão no foco espiritual. Tá, pessoal? A gente tem que manter aí a nossa visão aí, para a gente nos alinhar com a frequência evoluída. Porque a gente tem que cuidar da gente. E isso vai ser a nossa proteção, pessoal. Contra a dificuldade da vida, contra o ataque do inimigo, contra muitas coisas, tá? Se a gente não fazer isso, a gente vai aí sofrer, tá, pessoal? Vai sofrer um pouquinho aí, tá? Nessa jornada espiritual. Porque o foco que vai manter a gente equilibrado, no equilíbrio, no amor, na alegria, para que essa proteção dessa frequência nos proteja de frequência baixa. Ontem mesmo aqui, pessoal, eu senti a frequência baixa. Por isso que eu vim logo aqui, deitei, meditei, orei para entrar em outra frequência. Porque a pessoa que estava querendo agredir e tal, então, veio com a frequência de agressão, de, sabe, totalmente assim. Então, isso começou a afetar meu campo espiritual, né? E é isso que o inimigo queria, tá? Ele só queria isso, para ver se me derruba espiritualmente. Mas o que é que eu fiz? Eu peguei, deitei, fechei o olho e comecei a entrar na frequência positiva, tá? Eu já sei fazer isso, tá, pessoal? Eu já aprendi a fazer isso. Você sair de uma frequência no momento que você tá enraivado, com a ira. Então, deite, feche, coloca uma meditação, comece a orar, mandando Deus limpar toda aquele pensamento, aquele sentimento, tirar de você. Quando você faz isso, nossa, pessoal, é imediato, tá? Vai limpando assim, você fica leve, tá, pessoal? Mas graças a Deus, pessoal, vamos parar aqui que eu vou ali fazer uma merenda, tá? Pra gente continuar na segunda parte, tá, pessoal? Já é 53, 52 minutos. Eu vou parar aqui, marquei aqui, tá? Eu parei ao longo da jornada espiritual, né? E vamos continuar esse estudo, tá, pessoal? Que é importante para que a gente não saia do foco, tá? Então, até o próximo bloco, até a segunda parte, tá, pessoal? Eu vou ali fazer uma merenda, daqui a pouco eu volto.